noite, gente. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Estamos iniciando aí mais um dia de aulas de Direito Tributário do curso preparatório para a Ordem dos Advogados do Brasil. Hoje nós teremos dois encontros aqui de Direito Tributário. À noite do Direito Tributário, como eu falei na aula passada, o sextou vai ser com Direito Tributário aqui. Nada melhor do que curtir a sexta-feira à noite com Direito Tributário, né? É ótimo, beleza. Gente, antes de começar a aula, eu queria dizer que, como nós temos apenas 4 encontros de direito tributário aqui, não dá para fazer direito tributário começando do zero, né? Não tem como, porque senão a gente vai morrer em um assunto só. Na faculdade, você tem 2 semestres de direito tributário. E aqui, obviamente, a gente tem que enxugar, porque tem outras disciplinas que você tem que estudar. Então, nós temos 4 encontros de direito tributário aqui. Mestre Diego Peters, quer dar um alô, pessoal? Aquela tua dancinha? Diego... dancinha. Vai, galera. E aí? Tá aparecendo não. Não, é do lado. Pega um banquinho pro Diego. Não, aí eu vou passar, né? E aí, galera, tá dando certo aí? Estão gostando do Brunão aí? Ninguém respondeu. Vamos entender o silêncio como sendo vamos entender o silêncio como sendo um sim, né? No direito civil, o sim importa a anuência, né? Não importa não, viu? Exatamente. Você sabe tributário, de delegacia, mas civil, você tá... silêncio não importa a anuência. Não, né? Não, desculpa. Valeu, boa aula, Bruno. Valeu, Diegão. Valeu. É um pobre coitado. A gente olha pro Diego, vê a cara da tristeza. Civil, né, coitado? Enfim. Mas civil é que dá dinheiro. E você... Tá bom, é verdade. É tributário que dá dinheiro, né? Vamos lá, gente. Como eu estava dizendo, nós não podemos ter a aula aqui começando do zero, porque o nosso objetivo é, né, ir direto ao assunto que mais importa. Então, eu vou recomendar que quem tem uma deficiência maior em direito tributário, que não tenha medo em pegar o caderninho que você fez lá na faculdade. Mas aqui nós vamos passear, sim, pelas matérias, quase todos os assuntos que você estudou lá na faculdade, só que de forma bem mais objetiva, bem mais direta. Nós vamos fazer aqui um decoreba mesmo. Então, nós vamos trabalhar o direito tributário, o preto no branco que realmente interessa. De modo que as questões práticas do dia a dia, como é que você vai advogar, aí é outra história. Aqui nós vamos trabalhar para a prova. Beleza, gente? Então, vamos lá. Hoje o ritmo vai ser alucinante, porque terminando as aulas de hoje, nós só vamos ter mais um encontro de direito tributário. E aí eu quero... nós temos 2 encontros hoje, a noite toda vai ser direito tributário, e depois só vamos ter mais um encontro. Então hoje nós vamos, descer a lenha aqui em direito tributário. Geralmente 4 questões em direito tributário. Viu? Ainda bem, né? A gente dividiu 4 aulas para 4 questões de direito tributário da OAB. Vamos lá, gente. Hoje vai ser punk. A aula vai ficar gravada, tá? Então você vai poder assistir novamente. Eu tenho a ideia de que se você assistir as nossas aulas, entender o nosso conteúdo aqui, você dá uma lida nas nossas apostilas, né? Se puder ler também o CTN, não tem segredo. Você não, pelo menos zerar direito tributário, até o mais leigo não vai conseguir zerar. Pelo menos uma questão. Se você assistir nossas aulas, entender o conteúdo, né, dar uma lida nas nossas apostilas, até quem não entende nada de direito tributário vai conseguir evitar de tirar um 0 em direito tributário, que já é lucro, né? Já é lucro para a maioria das pessoas. Muita gente vai para a prova da OAB falando assim, não, direito tributário, eu vou só chutar, tudo bem, né? Se a gente conseguir acertar 1, 2, quem sabe 3, ou até fechar direito tributário, melhor ainda, né? Vamos lá, pessoal. Na aula passada, a gente concluiu a parte introdutória, a parte geral aí de noções básicas de direito tributário. E agora vamos realmente no que importa, no que cai muito. Nós vamos estudar o Sistema Tributário Nacional. Quando eu falo em Sistema Tributário Nacional, eu estou querendo dizer como os tributos são regulamentados no Brasil. Porque até então a gente só trouxe conceito de tributo, a gente só trouxe aí classificação de tributos. Hoje nós vamos ver aqui a forma como os tributos funcionam, como eles são cobrados, aqui segundo a Constituição Federal. Ok?
ok? Então, o Sistema Tributário Nacional é o nosso assunto de hoje. Vamos começar. Como é que eu passo aqui? Vamos lá. Gente, quando eu falo em Sistema Tributário Nacional, eu estou falando do conjunto de regras e princípios que organizam o poder de tributar do Estado, né? Então, um conjunto de princípios e regras que estabelecem a ação do Estado de instituir, de cobrar, de arrecadar tributos. Quando a gente fala em Sistema Tributário Nacional, a gente está falando de três coisas. Estamos falando das espécies tributárias. Quando a gente fala em Sistema Tributário Nacional, a gente está falando também de competência e capacidade tributária e também de limitações ao poder de tributar. Então é isso que eu quero falar para vocês hoje, até às 9. Por que eu separei 2 aulas seguidas? Porque eu quero encerrar esse assunto hoje. Né? Se eu fosse dar só uma aula, então a gente iria parar no meio, ia ficar a aula quebrada. Então eu pedi para o coordenador aí reservar 2 aulas para mim. Aí a gente termina isso aqui e na última aula que ficar faltando a gente estuda aí o Código Tributário Nacional. Aí a gente vai estudar hipóteses de suspensão, de extinção, de exclusão do crédito tributário, lançamento. Isso tudo a gente deixa para a próxima aula. Se a gente concluir isso aqui hoje, então a gente está seguindo, está conseguindo atingir aí o nosso cronograma, nosso objetivo. Vamos lá, gente. Então, primeira coisa, espécies tributárias. Espécies tributárias, pessoal, eu estou falando aí dos tipos de tributo. Quais são as classificações? Não, mas as modalidades, né? Os tipos de tributo. Quais são as classes de tributos? Gente, isso aqui já caiu na prova da OAB. Existem 2 teorias. A primeira teoria é a tripartite. A tripartite, que é a que está prevista expressamente no Código Tributário Nacional, diz que tem 3 espécies de tributos, que são os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria. Então, se cair na sua prova, segundo a teoria tripartite, quais são as espécies tributárias? Impostos, taxas e contribuições de melhoria. Mas não é essa teoria adotada pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal adota a teoria pentapartida, tá? Que são 5 espécies tributárias. Então, para o Supremo Tribunal Federal, além dos impostos, das taxas e das contribuições de melhoria, existem também outras 2 espécies tributárias, que são os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. Então, pois não. Pode ser chamado também de pentapartite, quinquapartite, já ouvi esse termo, né? Quinquapartite, teoria, tem outro termo, né? Tiver relacionado a 5, né? Pentapartida, pentapartite, né? Quintapartida, já ouvi falar também nesse termo. O que importa é que, segundo o Supremo Tribunal Federal, se cair na prova, a respeito das espécies tributárias, qual é a teoria adotada pelo Código Tributário? Teoria tripartite. Qual é a teoria que prevalece no ordenamento jurídico brasileiro? A pentapartida, porque o STF já ratificou, já chancelou isso. Pessoal, isso aqui dificilmente vai cair na sua prova quais são as 5 espécies tributárias, porque é algo muito bobo. É algo muito bobo. A prova também não é tão bobinha para cobrar, né, quais são as 5 espécies tributárias. Mas a gente tem que saber, porque é tão bobo, que se a gente não souber, vai ficar complicado. É que nem no direito penal. Fato típico, ilícito e culpável. Vai cair isso na sua prova? Não, porque isso é tão básico, né? Tão básico que não vai cair. Mas a gente vai falar agora de cada uma das espécies tributárias. Começando pelos impostos. Tá aí, impostos. Características dos impostos. Primeira coisa, tributo de competência comum. Quando eu falo que é um tributo de competência comum, eu quero dizer que todos os entes federativos podem instituir impostos. Então, tanto União, como Estados, como Distrito Federal e municípios podem instituir impostos. Tem impostos federais, tem impostos estaduais, tem impostos municipais e tem impostos que são de competência do Distrito Federal. Por isso que os impostos são tributos de competência comum, tá? Comum a todos os entes federativos. Também é um tributo não vinculado. A gente já falou na aula passada sobre isso, né?
Tributo não vinculado é aquele que pode ser cobrado mesmo quando o Estado não realiza uma contraprestação. O Estado não faz nada e pode cobrar esse tributo. Mesmo o imposto de renda é um imposto. O Estado fez alguma coisa? Não. Eu trabalhei, eu ganhei dinheiro e o Estado vai cobrar imposto de renda. Então, o imposto de renda é um imposto e, por isso, não é vinculado a uma contraprestação estatal. O artigo 16 do CTN diz exatamente isso. Imposto é um tributo cuja obrigação tem por fato gerador independente de qualquer atividade estatal. Então, eu posso cobrar impostos mesmo sem existir uma contraprestação estatal. E também a arrecadação não é vinculada. A gente falou na aula passada o caso do IPVA. Falamos do IPVA na aula passada. O IPVA é um imposto e por isso não tem arrecadação não vinculada. O pessoal acha que o dinheiro do IPVA tem que servir para asfaltar rua, nada disso. O IPVA, como é um imposto, tem arrecadação não vinculada. Então, o governante, ele usa o dinheiro do IPVA como ele bem entender. Tá? Ele não é obrigado a gastar o dinheiro do IPVA em uma determinada despesa. Tá? O imposto é um tributo não vinculado. Todos os impostos. Tá? Então, sim, todos os impostos têm arrecadação não vinculada. Continuando, gente. Ainda mais sobre impostos. Os impostos podem ser de dois tipos. Impostos ordinários ou impostos extraordinários. Os impostos ordinários são aqueles que são cobrados em situação de normalidade. Tá? Então, cobrados em situação de normalidade. Está tudo normal, está tudo correndo bem, então eu cobro impostos ordinários, normalidade. IPVA, IPTU, ICMS, TBI, IGF, Imposto sobre Grandes Fortunas. Ele vai ser, se um dia ele for criado, ele vai ser um imposto ordinário, vai ser cobrado numa situação de normalidade. Imposto extraordinário são impostos que podem ser criados em uma situação, como o nome já diz, extraordinária, uma situação não comum, não convencional, uma situação anormal. Tá? Então, aqui é uma situação anormal, impostos extraordinários. A doutrina fala em dois impostos extraordinários. Primeiro, imposto extraordinário de guerra, é o chamado IEG. Tá? O imposto extraordinário de guerra ele só pode ser criado se a gente estiver numa situação anormal de guerra. Guerra ou iminência de guerra. Estamos quase entrando em guerra ou já estamos em guerra, então vamos criar um imposto extraordinário de guerra. Tem uns meninos bagunceiros aqui fora. Meu amigo, você pode só encostar essa porta, por favor? Além de não comprar biscoito recheado para nós... que absurdo. Então deixa. Tudo bem. Queria registrar aqui o meu protesto, que aqui no Universo Júri só tem biscoito fitness. É um absurdo isso. Venho doido por um recheado, um Richester, aqueles wafer, pelo menos o wafer, né? Pelo menos isso. Não vamos crincrar aqui com manteiga, já salva. Aí, ó, um cookies. O aluno traz o biscoito de casa, porque aqui só tem o biscoito. Daqui a pouco eu detono o seu cookies. Aí, ó, o Ada. Até o Ada tem que trazer o biscoito de casa, que só o Alex traz aquele biscoitinho dele, ó, o Richester. É para ninguém comer, cara. Quer ver todo mundo magro aqui. Aí, ó, recheadinho Oreo. Muito bom, muito bom. É isso aí, rapaz. Tem que... Aqui não é uma academia, não, gente. Não é academia. Você viu, né, pro México? Voltando, gente. Então, impostos extraordinários são cobrados em situação anormal. Primeiro é o IEG. Até hoje nunca foi cobrado o IEG, porque, graças a Deus, a gente nunca chegou nessa situação de anormalidade. E tem também os impostos residuais. Gente, aqui tem que ter bastante atenção sobre os impostos residuais. Os impostos, todos os impostos, eles estão previstos na Constituição Federal. Então, lá na Constituição, tem lá imposto de renda,
Tem lá imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, imposto sobre transmissão de bens móveis. E a Constituição ela faz essa divisão. Ela fala, município, você vai ficar com IPVA, com ITBI e com ISS. Estado, você vai ficar com IPVA, com ITCMD, IPVA, ITCMD e ICMS. União, você vai ficar com... Aí lista lá todos os impostos da União. Então, o município não pode criar nenhum outro imposto que não seja IPTU, ITBI e ISS. Né? Não pode. O Estado também não pode criar nenhum outro imposto que não seja aqueles 3 que eu falei. E a União, em regra, só pode dispor daqueles impostos que a Constituição trouxe, né, de forma taxativa, que é o imposto de importação, exportação, imposto de renda, imposto sobre produtos industrializados, etc. Só que a Constituição faz uma ressalva. A Constituição chega para a União e fala assim, ó, União, os seus impostos são esses aqui. Mas eu permito que você crie outros impostos além desses aqui. Então eu estou te autorizando a criar outros impostos. Além desses que eu estou trazendo, só você, União, pode criar outros impostos que a doutrina chama de impostos residuais. Então, os impostos residuais são outros impostos, qualquer imposto que a União pode criar além daqueles que já estão na Constituição. O que pode cair na prova é quais são os requisitos para que a União crie imposto residual. E é isso que a gente vai anotar aqui agora. Para que exista imposto residual, primeira coisa, tem que ser instituído pela União. Então, não existe imposto residual instituído por Estado, pelo município, tem que ser instituído pela União. Imposto residual é instituído pela União, viu, gente? Segunda característica, segundo requisito do imposto residual, tem que ser criado por lei complementar. Lei complementar. Isso aqui, gente, é decorar mesmo, lei complementar. A União, só a União pode criar imposto residual, deve criar por lei complementar e também tem mais, não vai caber aqui não, eu vou colocar aqui do lado. Tem que ter fato gerador, tem que ter fato gerador e base de cálculo, diferente dos impostos que já existem. Então, completem aí, ó, diferente dos impostos que já existem. Tem mais um requisito. Então eu não posso criar um imposto residual que vai incidir sobre o valor do automóvel, né? Então vai ter o mesmo fato gerador do IPVA, né? E se eu cobrar a mesma base de cálculo, 2,5%, aí é que não pode mesmo. Pode ter fato gerador igual de outro imposto, desde que a base de cálculo seja diferente, né? O que não pode é coincidir, ter a mesma base de cálculo e o mesmo fato gerador de outro imposto. Beleza? Então não pode, se eu for criar um imposto residual, eu tenho que adotar fato gerador e base de cálculo diferentes. E o último critério, gente, que você tem que decorar, tem que ser um tributo não cumulativo. Não cumulativo. Então vamos decorar isso aqui, gente. Para a OAB decorar mesmo. Para criar imposto residual, tem que ser criado pela União, por meio de lei complementar, deve ser um tributo não cumulativo e que adote fato gerador e base de cálculo diferente de outros impostos que já existem. É decorar mesmo. Ok? Por quê, professor? Não vai cair na sua prova por quê? Porque você tem que decorar, é a prova de primeira fase. Se você for fazer segunda fase para direito tributário, aí sim, aí você aprofunda. Mas a prova, ela gosta de cobrar isso aqui. A União já criou? Nunca criou. Até hoje, desde a Constituição de 88, ainda não foi criado nenhum imposto residual. Legal, né?
Na verdade, nenhum extraordinário, né? Nenhum extraordinário. O residual, ele tem algumas características bem peculiares, né? Ele não pode, a doutrina diz que ele não pode ser um imposto eterno, ele tem que ser temporário, né? Atualmente não tem nenhum imposto residual vigendo, certo? Agora, se já existiu, eu te confesso que não sei. O extraordinário de guerra nunca teve. Se já foi criado algum imposto residual desde a Constituição de 88 para cá, eu não sei dizer, certo? Beleza? Mas ele tem que ter, segundo a doutrina, ele não pode ser um imposto eterno. Ele tem que durar um prazo determinado enquanto durar essa situação de anormalidade. Vamos lá, gente. Seguindo. Taxas. Professor, já terminou de imposto? Você não vai falar mais sobre impostos? Gente, no nosso material tem um arquivo, não sei se já foi disponibilizado para vocês, tem um arquivo falando de todos os impostos, tá? Então tem um arquivo lá falando de imposto de renda, fala de IPTU, de ITBI. Você vai ler esse material depois de você já ter lido todos os outros. Então você coloca esse material sobre impostos como um material complementar. Por que cai pouco? Não. É porque é um material um pouco extenso, tá? Então talvez não valha a pena você deixar de estudar assuntos pequenos que caem bastante para estudar um assunto grande que pode cair uma questão ou duas, né? Então a gente tem que estudar com estratégia. Cai imposto? Cai, mas só que é muita coisa. Se a gente for falar de todos os impostos de um por um aqui, a gente vai gastar as 4 aulas da gente só falando sobre imposto. E talvez caia uma questão. Então é melhor a gente aproveitar o tempo estudando outros assuntos, que aí dá para estudar muito mais. De toda forma, tem um material bem resumido, que vai estar disponibilizado para vocês sobre todos os impostos. Tem lá o que é mais interessante, o que é mais importante sobre os impostos. Beleza, gente? Impostos estaduais, impostos municipais, impostos federais. A gente ainda vai falar alguma coisinha de forma pontual sobre impostos. Taxas. Cadê? Agora sim, taxas. Gente, taxa é a segunda espécie tributária. Característica das taxas também é um tributo de competência comum, ou seja, pode ser instituído por todos os entes federativos. Município, estados, a União e o Distrito Federal podem instituir taxas. É um tributo de arrecadação não vinculada. O dinheiro da taxa, o município, o ente federativo, gasta como bem entender. Ele não é obrigado a gastar o dinheiro da taxa em uma determinada atividade. Mas ele é um tributo vinculado. Como assim? Ele só pode ser cobrado, eu só posso cobrar taxa se eu fizer alguma coisa. O Estado só pode cobrar taxa se fizer alguma coisa. Se o Estado não fizer nada, ele não pode cobrar taxa. Então, cuidado. Taxa é um tributo vinculado de arrecadação não vinculada. Eu posso cobrar taxa de fiscalização, eu vou fiscalizar lá o seu comércio, né? Eu posso cobrar uma taxa. O dinheiro dessa taxa vai para onde? Vai para os cofres públicos e o município pode gastar como ele bem entender. Vamos lá, falar mais sobre taxas. Gente, taxa é muito importante também. Tipos de taxas. A taxa, ou fato gerador de taxa, a taxa pode ser cobrada diante de 2 situações. Tá? É chamada taxa de polícia ou a taxa de serviço. Então, existem 2 tipos de taxa. Taxa de polícia ou fiscalização e a taxa de serviço ou utilização. Vamos entender cada uma delas. Isso aqui pode cair na sua prova como tipos de taxas ou como fato gerador das taxas. Tá? Vou colocar aqui de preto, ó. Tipos de taxa ou fato gerador. Ou fato gerador das taxas. Beleza? Então, primeira coisa, eu posso cobrar taxa de um serviço de polícia ou fiscalização. Então, quando o poder público fiscaliza você, particular, ele pode cobrar uma taxa, chamada taxa de polícia. Então, o poder de polícia do Estado, quando eu falo poder de polícia, não estou falando de polícia militar, polícia civil, não. Eu estou dizendo poder de polícia no sentido de poder de policiar. Policiar as pessoas, policiar as liberdades individuais,
O poder público ele deve fiscalizar as atividades privadas, né? Em prol do interesse público. Você quer construir aí um prédio de 100 andares, se o município não concordar, você vai levar uma multa, você vai ser fiscalizado. Por essa fiscalização, o poder público pode cobrar uma taxa. Quem é que nunca ouviu falar em alvará de funcionamento? Vai lá o município fiscalizar, ver se você está cumprindo todos os padrões para exercer atividade comercial, aí você consegue o alvará. Alvará de construção, exatamente para você ter o alvará de construção, antes a prefeitura, o município vai lá fiscalizar lá o seu projeto, né? Vai fiscalizar lá o seu terreno, e aí vai conceder o alvará de fiscalização. Você vai pagar. Você vai pagar. Por quê? Porque o poder público está fiscalizando. Ele está policiando o particular. Lá em direito administrativo, a gente estuda poder de polícia, que é esse poder público em cima da fiscalização dos particulares. O poder de polícia está no artigo 78. O exercício do poder de polícia enseja a cobrança de taxa de polícia. Olha o que é poder de polícia. Você vai ver isso de novo lá em administrativo, muito provavelmente. Considera-se poder de polícia a atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando, então o poder público vai limitar, vai disciplinar um direito da gente, liberdade ou interesse, regulando a prática de ato ou abstenção de fato, barará, barará, barará. Tá? Então, em resumo, o poder de polícia é o poder que o Estado tem de fiscalizar, de controlar as nossas atividades privadas. Se o Estado exerce esse poder de polícia, esse poder de fiscalização, então ele pode cobrar taxas. Quando você vai transferir o imóvel, você não paga taxa, você paga ITBI, você paga o imposto. Tá? Mas você pode pagar, pode ser cobrado em alguma taxa se a prefeitura vir fiscalizar alguma coisa lá na sua casa. Ok? Então não confunda, gente. O pessoal, é muito comum na prática o pessoal chamar o ITBI de taxa. O ITBI é o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis. Por você estar transferindo o imóvel para outra pessoa, você paga o ITBI. Não é uma taxa. Por quê? O poder público não está fiscalizando nada. Ele não está indo lá fiscalizar a sua obra, a sua casa, nem nada. Tá? Pode existir outras taxas aí, mas o ITBI é um imposto. Tá? ITBI não é taxa. Então, primeiro tipo de taxa é a taxa cobrada pelos serviços de fiscalização. É o primeiro fato gerador que dá origem à taxa. Só que a taxa também pode ser cobrada pela prestação de serviços públicos. O poder público ele presta um serviço e ele pode cobrar taxa. Todo serviço pode ser taxado? Não. Nem todo serviço, somente alguns serviços, a gente vai falar sobre isso. Olha lá. Taxa de serviço ou taxa de utilização, ela é cobrada quando o agente, quando nós, particulares, fazemos uso efetivo ou potencial de um serviço público específico ou serviço público divisível. Como é isso? Vamos com calma. O poder público colocou à minha disposição um determinado serviço público. Se eu utilizar esse serviço público, eu pago taxa. E se eu não utilizar, eu pago taxa também? Pago também. Por quê? Porque eu estou cobrando, o poder público cobra o uso potencial. Se o poder público disponibilizou para mim o serviço público, ele pode cobrar mesmo se eu não utilizar. Então, olha, muito cuidado com esse segundo termo aqui, ó. O uso potencial. Significa que o serviço está disponível. Pelo simples fato do serviço estar disponível, mesmo que eu não utilize, já gera a cobrança da taxa. Exemplo, eu posso cobrar taxa de esgoto. Não, esgoto não. Taxa de lixo. Taxa de lixo. Esgoto, gente, tem polêmica na jurisprudência se esgoto seria taxa ou tarifa. Prevalece atualmente que esgoto é tarifa, tá? Água e esgoto. Mas vamos falar de taxa. Daqui a pouco eu falo sobre tarifa também. Coleta de lixo. Coleta de lixo. A prefeitura, o município está cobrando por esse serviço de coleta de lixo. Está cobrando, então, uma taxa. Mas eu não uso a coleta de lixo. Eu reciclo totalmente o meu lixo. Mesmo assim,
o município pode cobrar essa taxa de lixo de mim? Pode. Por quê? Porque o serviço está disponível. Se eu uso ou não, não importa. O que importa é que o município está gastando para exercer essa atividade, para disponibilizar o serviço para mim. Então não importa se eu usei ou não. Eu vou pagar taxa pelo uso efetivo, quando eu realmente uso a coleta de lixo, ou pelo uso potencial. Eu não uso, mas o serviço está lá disponível para eu usar. Ok? Pegadinha de prova, hein, gente? Então taxa pode ser cobrada pelo uso efetivo ou potencial de quais serviços? Então vamos ver agora quais serviços podem ser taxados. O serviço, para ser taxado, ele tem que ter essas duas características. Ele tem que ser um serviço específico e divisível. Deixa eu apagar, eu fiz um risco aqui, ó. O que é um serviço específico para poder ser taxado? Gente, o serviço específico é aquele serviço que eu consigo identificar quem são os usuários. Então, eu consigo saber quem está usando o serviço público. E o serviço público divisível é aquele serviço público que eu consigo saber quanto cada pessoa está utilizando daquele serviço. Vamos anotar aqui, ó, e já já eu explico melhor. No serviço público específico, eu consigo individualizar os usuários. Eu consigo saber quem está usando o serviço. No serviço público divisível, eu consigo saber se o A está usando muito, se o B está usando pouco, se o C não está usando nada. Exemplo, vamos treinar aqui alguns casos concretos. Iluminação pública. Eu posso cobrar taxa de iluminação pública? Não. Por quê? Porque eu não consigo saber quem é que está usando o serviço de iluminação pública. Tem um poste aqui na frente do Universo Júris. Como é que eu vou saber quem é que está usando? Não dá para saber. Então não é um serviço público específico. E mesmo que desse para saber quem é que usa aquele serviço de iluminação pública, eu não consigo saber quem é que usa muito, quem é que usa pouco. Então não é um serviço público divisível. Certo? Então iluminação pública não é taxa. Não existe taxa de iluminação pública. Mas na minha conta vem lá um valor para eu pagar de iluminação pública. Isso não é taxa. Isso é COSIP, é uma contribuição especial para a iluminação pública. Não é taxa e nem tarifa, tá? A iluminação pública não é taxa e nem tarifa. É uma contribuição para o custeio da iluminação pública, é um tributo de competência do município. O município é que cobra esse tributo sobre a iluminação pública. Tá? Então, esse é o fundamento pelos quais o STF, ele entendeu na súmula vinculante 41 que o serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa. O serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa. Por quê? Porque a iluminação pública não é um serviço indivisível, como eu coloquei aqui, Ele é indivisível, né? Não dá para saber quanto cada um utilizou da iluminação pública, e também ele não é um serviço específico. Tá? Só posso cobrar iluminação pública se for através de COSIP, que é uma outra contribuição, mas não taxa. Olha só, taxa de resíduos sólidos, né? Coleta de lixo. O STF entendeu que é constitucional. Eu posso cobrar taxa de coleta de lixo. Quando o caminhão de lixo passa na sua rua, ele consegue identificar quem é que está usando o serviço dele. Eu consigo saber quem são os usuários dessa taxa dos resíduos sólidos. E eu consigo saber quem é que usa muito, quem é que usa pouco. O STF, então, bateu o martelo, que a taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção, tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola a Constituição Federal. Então, é constitucional taxa de lixo. Vamos ver mais. A sua prova adora cobrar isso. Tá? Se ela cobrar sobre taxa, algum caso prático de taxa, ela vai falar sobre alguma dessas taxas aqui. Sempre cai sobre uma dessas. Taxa de limpeza pública. É possível cobrar taxa de limpeza pública? Também não dá para saber quem é que está sendo beneficiado. É toda a coletividade, né?
toda a coletividade. Não dá para saber se uma pessoa usou mais ou menos da limpeza pública. Então, taxa de iluminação pública ou taxa de limpeza pública? Não, também não dá. Taxa de segurança pública? Também não, né? Também não tem como saber. Mas nem tem segurança pública, né? Imagina aí, como é que eu vou cobrar a taxa de segurança pública? Como é que o governo vai saber se eu uso muito ou uso pouco? Então, não é divisível. Não pode taxa de segurança pública. Oi? Para cada diligência. Mas a segurança... Podia ser, né? Mas olha só. A segurança pública, a viatura rodando na rua, a gente pode ter até a ideia de que eles não estão ajudando a gente, não estão prendendo bandido. Mas pelo simples fato de estar circulando, já estão inibindo o crime. Aí não dá para saber se eu estou sendo muito beneficiado ou pouco beneficiado da segurança pública. Nunca me assaltaram a minha casa. Será que foi por conta da viatura? Né? Ou porque os bandidos realmente não quiseram assaltar? Né? Então não dá para saber se eu estou usando muito ou pouco o serviço da segurança pública, por isso não dá para cobrar taxa da segurança pública. Taxa de recapeamento asfáltico. Olha só, quero passar um asfalto na rua, vou cobrar taxa do pessoal. Também é inconstitucional. Não dá para saber quem está sendo beneficiado e não dá para saber quanto cada um dos munícipes está sendo beneficiado pelo recapeamento asfáltico. Ah, quem está sendo beneficiado são os moradores da rua. Não, outras pessoas passam na rua também. A rua é pública. Pedágio é tarifa. A gente vai falar sobre pedágio já já. Acho que é o próximo slide. Taxa de matrícula em universidade pública. Isso aqui é interessante. O cara passou no vestibular, foi se matricular lá na UFC, na UES, e aí cobraram uma taxa. É uma taxa, porque fala, olha, aqui é um serviço público, é específico, né? Eu sei quem é que está se usando, quem está utilizando da taxa de matrícula, e eu sei quem está usando mais ou menos. Você se matricula uma vez, você está usando uma vez. Né? E aí algumas universidades começaram a cobrar taxa de matrícula das universidades públicas, dizendo que era um serviço divisível e singular. O STF editou a súmula vinculante, dizendo o seguinte, ó, a cobrança de taxa de matrícula nas universidades públicas viola a Constituição Federal. Então, cuidado com isso, ó. Súmula vinculante, ó, tá vendo que aqui, só para falar de taxa, tem 3 súmulas vinculantes? Tá vendo como esse assunto não é um assunto tranquilo, como dá polêmica, e o STF teve que editar 3 súmulas vinculantes? Porque a situação realmente, o Estado cobra, ele vai cobrar. Né? E aí, se é constitucional ou não, deixa o STF decidir. É bem provável. Súmula vinculante, gente, é muito recorrente em provas. Vamos relembrar as 3 súmulas? As 3 súmulas, ó. Súmula vinculante 41 fala da iluminação pública, que não é taxa. A iluminação pública é COSIP. Vou colocar a sigla aqui, ó. Nós vamos falar sobre a COSIP. Cadê o bicho travou aqui? Iluminação pública é COSIP. Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública. Tem doutrinador que coloca assim, né? O CIP. Contribuição para iluminação pública. O mais comum é esse termo aqui, COSIP. Tá? Súmula 19, que fala que a taxa de lixo beleza, é constitucional, pode cobrar a taxa de lixo. E a súmula vinculante número 12, que fala da taxa de matrícula em escolas e universidades públicas, que não é constitucional, não é válido. Beleza? Vamos continuar sobre taxa, ó, falando da base de cálculo. Tem outra súmula vinculante para falar da base de cálculo da taxa, gente. Olha o que diz, ó. A súmula vinculante número 29, ela diz que é constitucional a adoção no cálculo do valor de taxa de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra.
Calma, vamos lá. O que aconteceu? Algumas taxas, elas eram idênticas a alguns impostos. Então, o cara tinha um veículo automotor e aí eu cobrava, estou falando um exemplo hipotético, e aí eu cobrava 2,5% de uma taxa de, sei lá, taxa de vistoria de veículo, né? E aí eu cobrava 2,5% em cima do valor do automóvel, né? Então, eu tinha o mesmo valor do IPVA. Essa taxa era idêntica ao IPVA. O STF disse que, olha, eu até posso cobrar a taxa que seja parecida com algum imposto, desde que não seja totalmente igual, desde que não tenha uma integral identidade. Olha só, vou circular aqui, ó. Porque aí a Constituição diz que é totalmente inconstitucional. Não pode uma ser igual à outra, né? Nenhum imposto pode ser igual a outro e muito menos uma taxa querer copiar o imposto. Ó. Então eu posso cobrar um imposto, uma taxa com base no valor do automóvel. Posso, desde que não seja totalmente igual ao IPVA, porque já tem um tributo sobre isso, que incide 2,5% em cima do valor do automóvel. Então, se eu tenho um IPVA que é 2,5% em cima do valor do automóvel, eu não posso cobrar uma taxa que seja no valor de 2,5% incidindo sobre o valor do automóvel, porque ficou igual ao imposto, certo? Eu até posso cobrar uma taxa que incida sobre o valor do automóvel, mas que não seja igual ao do IPVA. Então, não pode existir uma taxa que adote, todos os elementos de base de cálculo de um imposto, né? Então, não pode existir um imposto, uma taxa que tenha o mesmo valor, que tenha a mesma base de cálculo. Professor, exemplo disso aqui, 2,5 aí o outro é 2,49. Mas aí estamos falando de alíquota, né? Agora, se eu cobrar isso todo ano, aí você poderia entrar na justiça dizendo que, apesar de não existir uma igualdade formal, né? Mas materialmente é a mesma coisa, né? 2,5 para 2,49 seria a mesma coisa. Mas isso não vai cair na sua prova. O que pode cair na sua prova é o texto dessa súmula vinculante 29. Ok? Então vamos reler 4 súmulas, né? 4 súmulas vinculantes sobre... 41, 19, 12, 29. Isso. No final da aula que vem, eu vou trazer aqui todas as súmulas vinculantes em matéria tributária. Talvez o direito tributário seja o ramo do direito campeão em súmulas vinculantes, viu? Tem muita súmula vinculante em direito tributário. Só sobre taxa tem 4. Beleza, gente. Diferença entre taxa e tarifa. Diferença entre taxa e tarifa. Primeira coisa, pessoal, a taxa, ela é um tributo. É uma espécie tributária. A tarifa não. Tarifa não é tributo. Vamos repetir as espécies tributárias? Impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Não tem tarifa. Então, tarifa não tem nada a ver com direito tributário. Certo? O que tem tudo a ver com direito tributário é taxa. Tarifa é o quê? Vou seguir a ordem aqui. Por ser tributo, a taxa é uma prestação pecuniária compulsória. Por ser tributo, você é obrigado a pagar taxa. Ah, mas eu não usei o serviço de lixo, de coleta de lixo. Não importa, meu filho. Você tem que pagar, porque a taxa é um tributo, é uma prestação pecuniária compulsória. Já a tarifa, ela é uma prestação pecuniária não compulsória. Não compulsória. Então, vamos imaginar aqui, tarifa de embarque em aeroporto, em rodoviária. É taxa de embarque, professor? Não, é tarifa. O nome vem em taxa de embarque, mas o certo é tarifa. Você é obrigado a pagar? Não. Você só paga se você viajar de avião. Se você não quer pagar, não anda de avião, tá tudo certo. Agora, a taxa não tem jeito, você vai ter que pagar a taxa de lixo. Se tem taxa de lixo, você usando ou não, não importa, você vai pagar. A tarifa lá de embarque na rodoviária, você só paga se viajar. Se você não quer viajar, não paga. Certo? Então, ali é tarifa de embarque. Continuando.
Na taxa não tem autonomia da vontade, ou seja, você não importa a sua vontade. Na tarifa tem autonomia da vontade. Se você não quer pagar, vai de outra forma. Tarifa de ônibus. Quando você vai andar de ônibus intermunicipal, você paga o metrô, ali você está pagando uma tarifa. Você paga se você quiser. Se não quer pagar, então vá a pé. Certo? Agora, a taxa não tem jeito. Você paga e não tem opção. A taxa, ela está prevista em lei. Para criar taxa, eu tenho que ter uma lei regulamentando aí o valor da taxa, regulamentando qual serviço que vai ser taxado. Já a tarifa não. A tarifa decorre de um contrato administrativo. A tarifa é estudada lá no direito administrativo, chamado de preço público. Tá? Os concessionários de serviços públicos podem cobrar tarifas. Olha lá, a taxa decorre do direito tributário e a tarifa do direito administrativo. O direito administrativo que vai estudar as tarifas. As taxas seguem o regime jurídico de direito público, porque só quem pode cobrar taxa é o poder público. O particular não vai instituir taxa. Ah, o Universo Juris está cobrando uma taxa de matrícula. Não, o Universo Juris não cobra taxa porque o Universo Juris é uma instituição privada, não pode cobrar taxa. Ah, lá no cinema tem que pagar uma taxa. Lá. Não é taxa, pode ser outra coisa, mas taxa não é não. Taxa só o poder público pode cobrar, porque decorre de um sistema de direito público, decorre de lei. Agora, tarifa, não. É um regime jurídico de direito privado. Quem cobra a tarifa pode ser o poder público, mas pode ser também um particular. Tá? Pode ser uma concessionária. Quando você vai andar de ônibus, né, ônibus intermunicipal, dentro do município, você está pagando ali para um particular, para uma empresa de ônibus. Está pagando a tarifa para a empresa de ônibus. Continuando, ó. Existe taxa de serviço de utilização potencial. Lembra o que é utilização potencial? O serviço está à minha disposição, mesmo eu não utilizando. Tá? Então, eu não estou utilizando o serviço, mas ele está lá. Então, é uma utilização potencial. Está à minha disposição. Pode cobrar taxa? Pode. Posso cobrar tarifa de um serviço de utilização potencial? Não. Então, ó, só existe tarifa em face da utilização efetiva do serviço. Você só paga a tarifa se você realmente utilizar o serviço. A taxa não. Continuando, existe taxa em razão do poder de polícia, poder de fiscalização, como eu falei. Não existe tarifa em razão do poder de polícia. O particular está me fiscalizando. Por exemplo, serviço de internet. Aí o cara da internet vai lá em casa para ver se eu estou, sei lá, fazendo algum gato de internet com meus vizinhos. Ele pode me cobrar por essa fiscalização? Não. Agora, se for o poder público vir me fiscalizar de alguma coisa, aí ele pode me cobrar. Né? Seria taxa de polícia. Taxa de fiscalização. Não pode tarifa de fiscalização. Aí, ó. A taxa, como eu já falei, é exigida por pessoas jurídicas de direito público. Você não paga taxa para particulares. Mas a tarifa, sim. A tarifa ela pode ser exigida por pessoas jurídicas de direito público ou privado. O Estado ele pode cobrar tarifa. Então, o Estado tem lá um parque. Aí ele cobra a visitação. Esse Estado é mantido pelo poder público. Ele cobra lá, para você quer visitar o parque, aí você paga. Você vai pagar uma taxa? Não, você vai pagar uma tarifa. Uma tarifa para o Estado, ou pode pagar para um particular. Beleza? Então, a tarifa pode ser cobrada de uma pessoa pública ou de uma pessoa privada. A receita, isso aqui diz muito de direito financeiro, não vou adentrar nesse meio. A receita dos tributos ela é uma receita derivada. E olha, a última observação sobre tributo de taxa e a tarifa é que a taxa ela vai cobrar não proporcional ao uso. É como eu falei, se você usa muito ou pouco o serviço de coleta de lixo, não importa, você vai pagar o valor X. Tá bom? Mesmo que você nem use, você vai pagar. Então não importa se você usar muito ou usar pouco. O poder público ele pode instituir níveis de utilização para cobrar taxa. Eu vou nem aprofundar, nem se preocupe muito com isso. Mas, por exemplo, o poder público ele pode falar o seguinte, ó,
se você utilizar até 5 quilos do serviço de coleta de lixo, você paga X. Se você utilizar até 10, você paga 2x. Então ele pode traçar alguns níveis de utilização, tá bom? Mas em regra, a cobrança não é proporcional ao uso. E para a gente terminar essa questão de taxa e tarifa, a questão do pedágio que o colega falou aqui. O STF, isso aqui devia ser até uma súmula vinculante de tamanha importância que isso teve. O STF entendeu que o pedágio, atenção, isso aqui é importantíssimo, o pedágio não é taxa. Aqui no Ceará não tem pedágio, mas lá em São Paulo é muito comum. Onde você for viajar, você passa em algum pedágio. Aí você pode até me perguntar, professor, pedágio é taxa? Mas eu sou obrigado a pagar o pedágio. Não, você não é obrigado. Se você quiser ir por outra rodovia sem pedágio, você vai. Certo? Então, o STF entendeu que o pedágio é tarifa, aliás, o pedágio é tarifa, desde que a gente tenha uma outra opção de rodovia para circular. Se aquela for a única estrada, não tem outra estrada, é a única estrada. Então, não pode cobrar tarifa. Então, seria taxa. Quando você não tem outra opção, é taxa. Mas pedágio é e deve ser tarifa. Você paga se você quiser. Você não é obrigado a usar o pedágio. Mas se você não quiser usar o pedágio, então você vai para uma rodovia pública. Tá? Você vai para uma rodovia pública. E aí não tem o mesmo conforto, a mesma segurança de uma rodovia privada. Quem já andou nas rodovias lá no São Paulo, até a Dutra que vai de São Paulo ao Rio, é uma rodovia duplicada, não tem um buraco, não tem remendo. De 2 em 2 quilômetros tem um telefone, um orelhão. Se você sofreu um acidente, vem um mecânico, vem guincho, vem reboque, vem ambulância, vem helicóptero se for um acidente grave. Então é sem igual, é estrutura de primeiro mundo, né? As rodovias privatizadas. Então, eu acho que para nós, né? Eu acho que... Gente, se a gente aqui em Sobral, eu adoraria que essa estrada de Sobral para Fortaleza fosse privatizada. Eu pagaria R$20 para andar numa rodovia larga, sem trânsito, né? Tem lá os pontos de apoio para caminhoneiro, não tem buraco, não tem nada. Quem já foi em São Paulo sabe como é que é. Lá em São Paulo, acho que 90% das rodovias são privatizadas. O pessoal não reclama da privatização das rodovias porque realmente é muito bom, reclama do preço. Porque às vezes eles esticam a baladeira. Você vai para o Rio de Janeiro, a rodovia é uma beleza, mas são 6 pedágios, né? E aí sai pesado. Então o que o pessoal reclama é do valor que você paga, não do conforto. Varia bastante. Tem pedágio que é bem caro, varia, porque são várias empresas concessionárias, né? Cada uma ganha de uma rodovia. Depende do automóvel, do número de eixos também. Moto é um valor, automóvel pequeno é outro, caminhão é outro, carreta é outro valor. Então varia. Nem diz o Matuto, vareia, né? Vareia. O que é o ferryboat mesmo? É negócio de lancha não, de... embarcação que vai caminhão, vai moto. Tem no Rio, no Maranhão, tem esse ferryboat, né? De balsa. Eu sei que lá no Maranhão tem também, você sai de São Luís e vai para outra... Você paga ali uma tarifa. Se você quiser ir de carro, você vai, só que você vai ter que dar uma volta gigante. Se quiser ir de balsa, você vai e paga lá uma tarifa. Beleza, gente? Diferença entre taxa e tarifa. A sua prova de direito tributário vai cobrar mais a questão da taxa, tá? Pode cobrar algo pontual sobre tarifa, dizendo que pedágio é taxa. Você marca errado. Mas não vai querer aprofundar, não no direito tributário, sobre conceito de tarifa, nem nada disso. Talvez a sua prova de administrativo faça isso, mas tributário não. Vamos lá. Falamos então das taxas, agora contribuição de melhoria. Contribuição de melhoria. Terceira espécie tributária. Esse é um tributo que é pouco cobrado na prática, né? Contribuição de melhoria. Vamos ver aí as principais características. Primeiro, é o tributo de competência comum. Ou seja, todos os entes podem instituir contribuição de melhoria. Todos os entes podem instituir contribuição de melhoria. Segundo,
é um tributo vinculado. Lembra o que é tributo vinculado? Só posso cobrar se fizer alguma coisa. O Estado só pode cobrar esse tributo se ele fez alguma coisa. Então, ele é um tributo vinculado aqui. Deixa eu ver se eu tenho uma outra tela para falar sobre isso. Tem. Então, vamos dizer, não vou entrar agora, que na próxima tela eu vou falar. É um tributo vinculado porque exige uma atuação estatal. Exige a atuação estatal. A gente já falou sobre isso na primeira aula. Exige atuação estatal. O Estado tem que fazer alguma coisa. Para cobrar esse tributo, ele tem que fazer alguma coisa, diferente dos impostos. Ele não pode cobrar um imposto sem fazer nada, né? Sem fazer nada por mim. O Estado não fez nada por mim e vem cobrar um imposto. Tudo bem? Tudo bem. Agora, ele não fez nada por mim, quer cobrar contribuição de melhoria? Não, peraí, está errado. Contribuição de melhoria é um tributo vinculado a uma atuação, né? Agora que eu fui entender. Ih, apaguei tudo. Deixa assim. Ele é vinculado a uma atuação do Estado. E a arrecadação também é vinculada. O Estado ele tem que gastar esse dinheiro obrigatoriamente com a melhoria. Com a melhoria. Vamos citar um exemplo, então. Ó. O Estado constrói uma praça, um centro de lazer, de convivência no meu bairro. Isso bem na frente da minha casa. Gerou uma melhoria para mim, né? O Estado, então, ele pode cobrar uma contribuição de melhoria, porque ele fez alguma coisa, certo? Ele fez essa praça, e o dinheiro que ele cobrou de mim vai ser utilizado para pagar as despesas dessa praça, certo? Então, a contribuição de melhoria ele é um tributo vinculado, só posso cobrar se eu fiz a praça, ou se eu quero fazer a praça, e o dinheiro arrecadado vai ser destinado a pagar a praça, pagar a reforma, a obra da praça. Qual o período dele, professor? Ele é eterno? Não, vou falar sobre isso agora. Interessante. Vamos falar sobre isso. Posso cobrar para sempre, todo mês, para sempre posso cobrar a contribuição de melhoria? Não. Vamos falar do fato gerador primeiro e já eu falo sobre isso. Para eu cobrar contribuição de melhoria, tem que ter duas coisas. Duas coisas. Primeira coisa, tem que ter uma obra pública. Uma obra pública. Mas não basta ter somente uma obra pública. Tem que ter uma obra pública e também uma valorização do meu imóvel. Então, uma valorização imobiliária. Valorização imobiliária. Ok? Obra pública e valorização imobiliária. Essa valorização, gente, ela tem que decorrer da obra pública. Foi a obra pública que fez o meu imóvel valorizar. Se aconteceu isso, ou se vai acontecer isso, o poder público pode cobrar contribuição de melhoria. Bom, não basta o meu imóvel valorizar. Tipo, aqui em Sobral, os imóveis valorizaram. Aí a prefeitura vem e cobra contribuição de melhoria. Você é advogado tributarista, qual é a sua tese de defesa aí? Você vai alegar que apesar de ter realmente ocorrido valorização imobiliária, mas essa valorização não foi decorrente de nenhuma obra pública. Foi decorrente da valorização natural dos imóveis, da especulação, sei lá. Mas não foi uma obra pública que gerou a valorização, então não pode cobrar contribuição de melhoria. Beleza? Essa contribuição de melhoria, como ela é um tributo de arrecadação vinculada, ela é destinada ao custeio da obra, então ela não pode arrecadar mais do que o valor da obra, certo? Se a obra vai custar ou custou 100 milhões, eu não posso arrecadar 200 milhões, beleza? Eu posso arrecadar no máximo o valor da obra. Esse é o limite global. Então, o limite de arrecadação tem dois limites. O primeiro limite é o chamado limite global. Só pode arrecadar o valor da obra. Valor da obra. Repetindo, se a obra custou 100 milhões de reais, o poder público só pode arrecadar até 100 milhões de reais. Ele não pode arrecadar mais, porque é um tributo de arrecadação vinculada
a despesa realizada para a obra. Esse é o limite global. Existe também um limite individual. Imagine aí que o meu imóvel valorizou por conta dessa praça. Valorizou R$5.000. Meu imóvel tinha um terreno, ele valia 30 mil e agora com a obra o valor de mercado dele é 35. Aí o município quer me cobrar R$10.000 de contribuição de melhoria. Pode isso? De jeito nenhum, porque aí na verdade eu estou sendo prejudicado, né? Então tem um outro limite que é o limite individual. O poder público só pode cobrar do particular o valor máximo em que o bem, em que o imóvel tivesse sido valorizado. Então se o meu imóvel valorizou R$5.000, eu não posso pagar mais do que R$5.000. Então o limite individual é o valor da valorização do imóvel do contribuinte. Do imóvel do contribuinte. De que forma que eu ia pagar isso aí? Ah, e interessante. Aí o município, ou a União, ou o Estado que for instituir essa contribuição de melhoria, vai ter que editar uma lei trazendo aí a forma de pagamento, sanções, se não pagar, o que vai acontecer, o valor também. Então, tudo aí vai ser definido pela lei específica. A Constituição só traz essas regras gerais. Como isso vai ser utilizado na prática, aí cada ente federativo tem autonomia para definir. Isso, como vai ser avaliado, exatamente, a lei vai ter que dizer como é que a gente vai chegar ao valor, né? Com base na valorização do imóvel. Mas como é que eu vou saber? Quem é que vai avaliar? Com base em quê? Então é interessante. Aqui em Sobral, por exemplo, nós temos esse bairro aqui, Carlos Belchior, né? E aquela praça ali da Boa Vizinhança 1 valorizou demais, né? Valorizou. Os imóveis que eram 17 mil, hoje Vale. é 65 mil. Se ali, agora eu não sei, o pessoal de casa, o colega aqui está falando, do bairro aqui, o bairro Antônio Carlos Belchior, foi construída uma praça lá e a praça é bem legal, grande e tal. Essa praça com certeza valorizou os imóveis lá desse bairro, do Boa Vizinhança. Então, houve valorização imobiliária? Houve. Agora, não sei, e te confesso, que eu não sei se a obra ali foi uma obra pública ou foi realizada pela construtora. Foi pela construtora, né? Então, se foi a construtora Mãe Rainha responsável pelo loteamento que realizou a obra, então o município não pode cobrar. Uma boa questão de prova, né? Poderia cair. Já pensou se o município estivesse cobrando? Era bom demais para os advogados, né? Para entrar com ação contra o município? Facinho, hein? Beleza. Por isso, essa contribuição individual pode ser aplicada na zona rural? Pode sim, desde que tenha sido uma obra pública. Então, por exemplo, construiu, nem sei como é uma obra pública na zona rural, que vai valorizar os imóveis, um açude, né? Um açude público que vai dar água para todos os imóveis lá, com certeza vai valorizar. Então, tem uma obra pública e tem valorização do imóvel rural. Pode cobrar contribuição de melhoria, sim. Agora, a valorização é de imóvel, tá? Não é de outros bens. Vamos lá, gente. Contribuição de melhoria. Se cair na sua prova, não tem como ser algo além disso. É só isso mesmo que vai cair na sua prova. Continuando. Empréstimos compulsórios. Gente, isso aqui é pesado. Porque olha só, se você está precisando de dinheiro, aí você vai pedir para algum amigo, você chega para ele e fala, me empresta R$1.000. O seu colega tem o direito de dizer não, né? Ele fala, não vou te emprestar. Mas se for o poder público, ele está precisando de dinheiro, ele pode chegar para a gente e falar, me empresta R$1.000. Aí você fala, não. Aí o poder público, já peguei, né? É compulsório. Então, ele, apesar de ser empréstimo compulsório, o poder público ele pega o dinheiro emprestado da gente, ele é compulsório, né? A gente não tem a opção de dizer, não vou emprestar. Por quê? Relembrando da aula passada, os tributos são prestação pecuniária compulsória. Então, o poder público pode chegar para a gente, pedir o dinheiro emprestado e pegar mesmo sem a nossa anuência. Porque o empréstimo compulsório
tem natureza jurídica de tributo. Agora, cuidado com essas observações, gente. O que pode cair em prova sobre empréstimo compulsório é pouquinha coisa. Pode parecer complicado, mas é pouquinha coisa que a gente tem que saber sobre empréstimo compulsório. Primeira coisa, competência. Todos os tributos que a gente viu até agora foram de competência comum. Impostos, as taxas, as contribuições de melhoria. Agora aqui, o colega acertou, os empréstimos compulsórios só podem ser instituídos pela União. Só podem ser instituídos pela União. Tá? E a União vai instituir, interessante, importante falar sobre isso. Eu vou falar depois também, mas só pode ser instituído por lei complementar. Em regra, os tributos são instituídos por lei ordinária. Em regra, mas tem alguns que a gente vai falar na aula que vem, não, talvez hoje ainda, se der tempo a gente fala hoje, alguns tributos só podem ser instituídos por lei complementar. Um deles são os empréstimos compulsórios. Os empréstimos compulsórios podem ser de dois tipos. Primeiro, emergencial é muito aberto, gente. É muito aberto. Emergencial, o poder público está precisando urgentemente, está uma situação de calamidade. Muito se questionou se o poder público poderia instituir empréstimo compulsório agora, nesse período de pandemia. Então, acabou prevalecendo que sim, poderia. A União poderia instituir um empréstimo compulsório emergencial. A gente estava numa emergência, situação de calamidade pública decorrente da pandemia. E também de investimento. Qualquer investimento? Não. Investimento urgente, tá, gente? Investimento urgente. Agora, o que é um investimento urgente? É muito subjetivo, né? Muito subjetivo. Se cair na sua prova algum caso prático, vai cair um caso que fique bem claro que o investimento é urgente. Se colocar aí, o Brasil quer investir instalando ar-condicionado nas universidades públicas e, por isso, instituiu o empréstimo compulsório de investimento. Tá errado. Se botar em Sobral, tá certo, né? Se botar em Sobral, tá certo. Então, gente, nesse caso, não pode, porque não seria urgente, nesse caso que eu citei. Agora, se cair lá, a União quer instituir empréstimo compulsório de investimento porque a região Nordeste está numa seca, né, e precisa de fazer logo a transposição do Rio São Francisco para abastecer as cidades mais necessitadas. Bom, aí você poderia colocar que sim, né? Mas na prática, esse empréstimo compulsório não foi instituído em nenhuma dessas hipóteses que eu falei. Até hoje, nunca teve empréstimo compulsório no Brasil, mas existe a possibilidade. Lá no Collor foi mesmo uma, como é que chama? A Constituição proíbe, hoje a Constituição proíbe aquilo que o Collor fez. Ele confiscou a poupança, foi um confisco. E hoje não pode mais fazer nenhum confisco, né? O empréstimo compulsório, o poder público vai fazer algo parecido. Ele vai pegar seu dinheiro e falar, olha, eu vou pegar seu dinheiro emprestado. Estou só avisando, né? Ele só avisa. É que nem o marido, a esposa, né? Vou pegar o dinheiro da sua carteira aqui. Só que aqui, por ser empréstimo, tem que devolver. Tem que devolver. Olha só, a restituibilidade. Ele tem que devolver o que a Constituição diz, o que o STF entende, né? Que esse valor ele deve ser restituído com correção monetária e em dinheiro, tá? Em dinheiro. Deve ser restituído em dinheiro, com valores atualizados. Mas isso nunca ocorreu, não? Nunca ocorreu, não. Tá? Deve ser restituído em dinheiro. Em dinheiro vivo, ele vai te dar a nota de R$100. Não, transferência bancária, né? Faz o Pix. Não vai transferir com títulos de dívida pública, nem nada disso. É em dinheiro mesmo. E antes tem essa lei complementar, vai trazer qual a forma de restituição, qual o prazo de restituição do valor, qual o valor exato que vai pedir de cada um. É um tributo muito complicado de ser instituído, muito complicado, né? Então essa lei complementar que vai trazer toda a regra. Duas características que a gente vinha falando de todos os tributos. Primeiro, ele é um tributo não vinculado. Ele vai cobrar o empréstimo compulsório sem ter feito nada por nós, né? Pega o empréstimo compulsório
E esse dinheiro, ele é vinculado. É vinculado a quê? A essa despesa emergencial ou a esse investimento, certo? Ele não fez nada ainda, mas o dinheiro que ele arrecadar, ele tem que gastar com a despesa emergencial ou com o investimento urgente. Gente, não tem como cair algo que não seja isso aqui na prova, tá? Não tem como. Difícil cair, mas como é uma das espécies tributárias e é só o beabá mesmo, então ele pode cobrar assim, ó. Pode cobrar assim, ó. Tributo da... Oh, meu Deus, eu não consigo me concentrar com o Alex. Não consigo não. Não consigo. Eu vou comprar teu pacote recheado. Ah, compra, cara. Pelo amor. Toda vez ele fala. Ele fala e enrola. Que vergonha, aqui, pai. falou Alex, compra pelo menos um pacote de biscoito recheado. Não, os alunos ele não gostou dos biscoitos não, que é aquele Richester. Ninguém de come. morango, ele quer Richester de morango. Ninguém come não, todo mundo trouxe biscoito, Alex. Todo mundo trouxe. Aí o Alex fala, vai ter biscoito, vai ter tudo lá. E bota um biscoito aí, biscoito de aveia. Ah, pra lá, cara. Biscoito de aveia. Tem bolo. Ah, deve ser bolo de soja, aqueles bolos. Bolo. Ah, Tem não bolo acredito. com óleo, É um bolo, sem nada, né? Vai levar um bolo. Tchau. Vai-se embora. Melhor a caligrafia, viu? Ai, limpar teu carro, rapaz. Rapaz, o carro dele, pelo amor de Deus, cara. Ele anda com criança dentro do carro, o carro imundo. Eu já vi carro sujo. Tá melhor? Aí, Alex. Pois é, o carro do Alex, se você andar num carro de lixo mesmo, tá mais limpo do que o carro dele dentro. Nossa, é uma bagunça, cara. É horrível, cara. Pois é, vamos lá, gente. É carro de mulher sempre bagunçado, né? Pois é, o carro do Alex é assim. É sandália, chinelo quebrado, cara. Chinelo quebrado, joga fora. Ele fala, não, tem o seuzinho que ajeita. Oi, pois não. Ninguém falou? Alguém? O pessoal diz que carro de mulher é bagunçada e quarto de homem é bagunçado, né? É não? O meu quarto é bagunçado, né? Então diz a lenda, reza a lenda, que mulher organiza o quarto e bagunça o carro. E homem é o contrário. Organiza o carro, mas bagunça. Pode olhar o carro de homem. Tá limpo, tá cheiroso. E o quarto tem toalha, né? Meia, tem tudo lá. Vamos lá, gente. Seguindo. Contribuições especiais. Adam, até que hora vai o nosso primeiro encontro aqui? 7h45. Dá para falar de contribuições especiais aí, ó. Por mim, qualquer a gente encerra, faz 5 minutinhos e volta, né? O pessoal que está em casa também. Vamos lá. Contribuições especiais. Gente, nós falamos de impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios. Agora, a última categoria, a última espécie tributária, que são as contribuições especiais. Gente, contribuição especial é todo o resto. Tudo que não tem um conceito claro de contribuição especial. Tudo que não for taxa, imposto, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório, é contribuição especial. Tá? Ele é um tributo não vinculado, ou seja, eu posso cobrar o tributo mesmo sem fazer nada, mas a arrecadação ela tem destinação específica. O dinheiro arrecadado das contribuições especiais, com as contribuições especiais, deve ser aplicado obrigatoriamente em um determinado setor. Trouxe exemplos, ó. Exemplos. Temos uma contribuição. Deixa eu apagar tudo aqui. Contribuição social. Exemplo de contribuição social: PIS, COFINS, contribuição sobre o lucro líquido. Quem é empregado ou empregador paga essa contribuição especial todo mês. Esse dinheiro, esse tributo é não vinculado. O poder público não fez nada para merecer esse dinheiro, né? Ele não fez nada. Você trabalhou, vai ter que pagar a contribuição social. Mas esse dinheiro que você pagou, ele vai ser destinado à Seguridade Social. Todos foram vinculados, né? Rapaz, agora vamos voltar. Ou não, a contribuição de melhoria ele é um tributo vinculado.
né? Vinculado à obra pública, contribuição de melhoria. Exatamente. Todos foram não vinculados até agora. E a taxa? A taxa também é vinculada. A taxa é um tributo vinculado porque exige a disponibilidade, pelo menos, do serviço público. Então, tributos não vinculados, taxa e contribuição de melhoria. Vamos lá. Contribuição social, então, o dinheiro que você paga da contribuição social é para previdência, é para assistência, né, para saúde. Então, tem destinações específicas. Você paga lá a contribuição social, o poder público não pode gastar com asfalto na rodovia, tá? Porque é uma contribuição de arrecadação vinculada. Continuando, contribuição de intervenção no domínio econômico, que é a chamada CID. Gente, eu não quero que vocês percam tempo estudando isso aqui. Basta saber, né, que a CID é a contribuição sobre a intervenção, contribuição de intervenção no domínio econômico. Quando você compra combustível, pode ser cobrado CID combustíveis, por exemplo. Esse dinheiro da CID combustíveis, ele é destinado a intervir no domínio econômico das grandes empresas, né, regular o mercado. Contribuição das categorias profissionais. Olha só, quando você paga aí o CRM, você é médico, paga a anuidade lá do Conselho Regional de Medicina, o CRO, Conselho Regional de Odontologia, o Cresce, CREA. Vamos já falar da OAB, se a OAB se enquadra aqui. A OAB, já vou adiantar, hein? A OAB não se enquadra aqui. Não se enquadra aqui. A anuidade da OAB não é uma contribuição especial. A gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Quando você paga o CRM, por exemplo, o dinheiro, a arrecadação é vinculada ao CRM. Ele vai para o CRM. PIS, COFINS, isso aqui são contribuições sociais, tá? Contribuição para o Sistema S. Lembra que eu falei que são tributos extrafiscais? Vão lá para o SESI, SENAI, SENAC, SENAT. Aqui, mais uma. Contribuição para o custeio da iluminação pública. Eu falei aqui a COSIP. Você paga lá a taxa, que não é taxa, de iluminação pública. Esse dinheiro é para pagar a despesa de iluminação pública. Não pode arrecadar mais do que o poder público gasta com a iluminação pública. Esse dinheiro é para pagar a iluminação pública. Vamos falar um pouquinho mais sobre essas contribuições? Tá aqui as contribuições. Eu já falei, né? Contribuição social, contribuição de intervenção no domínio econômico. Exemplo, a CID combustíveis é a mais famosa. A incidência dela, não vou nem anotar porque isso já é bem específico, tá, gente? A incidência dela, a CID combustíveis, ela é cobrada em cima do álcool, do gás, qualquer atividade envolvendo petróleo, ela é destinada a regular o mercado, a fomentar o subsídio do álcool-gás, a infraestrutura dos transportes. Não vou nem aprofundar isso aqui. Quem quiser está no nosso material, tá? A COSIP, vamos falar um pouquinho mais sobre a COSIP, só deixar bem claro, é a contribuição da iluminação pública de competência do município, tá? Município, isso aqui é importantíssimo. Muito importante. Então, iluminação pública não é taxa, é uma contribuição especial de competência do município. Esse dinheiro, ele tem uma destinação específica, ele é um tributo de arrecadação vinculada. Ele é destinado a pagar, né? Ele é destinado ao custeio da iluminação pública. Você paga a iluminação pública, esse dinheiro é para pagar a despesa da iluminação pública. Contribuição para o Sistema S, já falei rapidamente também, SESC, SENAC, SENAT, é um tributo extrafiscal, a gente falou no final da aula passada, sobre tributo fiscal, extrafiscal, parafiscal, na verdade aqui é parafiscal, tributo parafiscal. Contribuição de interesse das categorias profissionais e econômicas, é também chamado de contribuições profissionais. Aí, como eu falei, o CREA, CRM, CRC, Cresce, aí tem um monte, né? Muitas atividades especiais, profissionais têm essa cobrança. Da educação física, Ada, como é? CREF, né? CREF? Conselho Regional de Educação Física, aí, também tem, você paga anuidade, não paga? Tem que pagar anuidade. Essa anuidade é um tributo.
O ADA não tem escolha, ele tem que pagar. Ele tem que pagar. Se ele quiser exercer, ele paga. O poder público, se ele não pagar, o poder público vai executar ele, vai entrar com uma execução fiscal, mesmo se ele não exerce. Né? Se ele tiver filiado lá na entidade de classe, lá no conselho profissional, ele tem que pagar. Não quer? Então se desfilia, sai fora. Né? A anuidade da OAB não é tributo, tá, gente? A anuidade da OAB não é tributo. Não é tributo. Gente, vocês vão ver lá com o Rafael Viana, né, algumas características da OAB que diferenciam a OAB das demais categorias profissionais. Então a OAB ela não pode ser considerada uma categoria profissional como as outras, porque a OAB ela é uma entidade, ela é um órgão previsto constitucionalmente. Então ela é uma função essencial à manutenção do Estado democrático de direito. Então ela não pode ser equiparada com outras entidades de classe. Tem pontos bons nisso e tem pontos ruins. Um dos pontos ruins é que, como ela não é uma entidade profissional, a sua anuidade não é tributo. Isso é ruim para a OAB, porque se ela é um tributo, eu posso ingressar com uma execução fiscal, posso cobrar de forma muito mais impositiva. Se eu não pagar a anuidade da OAB, a OAB vai entrar com ação de execução comum. Né? E aí é um procedimento muito mais demorado, muito mais burocrático. Né? E nunca entra, porque não vale a pena, pouquinho. Às vezes, pouquinho assim, né? Às vezes... Ah, tem isso. Tem. Então, gente, se eu deixar de pagar o meu CREA, então eu vou sofrer uma execução fiscal. Se eu não pagar a OAB, aí eu vou sofrer uma execução comum, um procedimento de cobrança comum, como se eu estivesse devendo vocês, se eu estivesse devendo um particular. Então tem algumas vantagens e tem outras desvantagens da OAB não ser considerada uma categoria profissional como o CREA, o CRC, CRM. Pessoal, deixa eu ver se tem mais algum slide. Uma vantagem é que a OAB não precisa de licitação, ela não precisa de concurso público, certo? Então ela tem muito mais liberdade, mais autonomia administrativa. Os outros órgãos já têm uma série de restrições, né? Porque como recebe dinheiro público, dinheiro de tributos, né? Então tem uma série de imposições administrativas aí. Beleza? Gente, vou encerrar nosso primeiro encontro de hoje. Nós vamos dar aí o nosso intervalo. Queria reduzir o intervalo para a gente terminar antes, né? Vamos ver direitinho, aí no segundo tempo a gente está aqui de novo para terminar o nosso conteúdo previsto de hoje. Um abraço, gente, até mais!